Fala galera da Power Bomb Brasil, eu sou o Leandro Atala e esse é mais um Power Bomb Cast. E hoje nós vamos falar se vale a pena assistir o NWA Power. No primeiro dia de maio de 2017, o líder da banda Smash Pumpkins, Billy Corgan, comprou a National Wrestling Alliance e ele reconstruiu toda a empresa, porém não abandonou o estilo clássico da empresa que estreou no ramo da luta livre em 1948. Em setembro de 2019, a NWA anunciou que faria gravações para um programa novo semanal. E este é o NWA Power. A série estreou no dia 8 de outubro de 2019 no seu canal do YouTube e já possui 21 episódios divididos em 3 temporadas. Nas 2 primeiras temporadas, a música tema de abertura era a Into the Fire, da banda Tolkien. E na terceira temporada, I'm Broken, da banda Pantera. E hoje eu vou falar com alguém que é bastante fã do NWA Power, João Aranha, do Weston Maníacos. Um grande salve para vocês ligados aí no Power Bomb Brasil. Obrigado, Leandro, pelo convite. Obrigado a você que está ouvindo aí. E a gente vai conversar sobre um programa que, creio eu, que é o que eu mais vejo, mas que infelizmente foi parado devido à questão da pandemia, mas logo volta. Tomara que volte ver. O Power teve 21 episódios, né? Eu tava falando com o João antes que eu assisti 15 desses episódios, não consegui assistir tudo, mas como tá disponível de graça no YouTube, né? Já é um incentivo para colocar tudo em dia. Verdade. E eu lembro que eu comecei a assistir eu tava claro que a gente tá sempre por dentro porque a gente tá pesquisando coisas de luta livre e tal, mas eu não tava esperando grande coisa e tal, eu nunca fui muito por dentro da história da NWA, e quando começou a assistir o primeiro episódio, eu confesso que na entrada, tocando Into the Fire, já me ganhou. Não, verdade. O programa, ele nasceu, né, como você disse na introdução, do pensamento do Corgan. O Corgan, ele tinha saído de uma relação conturbada com o Impact Wrestling, né? E ele queria um lugar onde ele pudesse recuperar as raízes da luta livre. E nada melhor do que pegar uma empresa das mais clássicas, se não a mais clássica da luta livre estadunidense, que é a NWA, que é uma história muito longa. Um dia deixe que o Leandro e o Jeff façam essa pesquisa, porque vai dar umas 3 horas de podcast aí. E ele quis trazer a NWA de volta, não só no estilo que ela era, no formato televisivo que ela era, tendo foco na luta, na rivalidade, na construção do personagem, na fala, na promo, né, na interpretação, na luta, e não propriamente uma maquiagem de efeito especial, de roupa somente. E a ideia tem dado muito certo e surpreendido. Como o Leandro disse, eu acho que 90% das pessoas que viram, especialmente a galera mais nova, que está acostumada com uma luta livre mais pirotécnica, achou estranho, porque o formato é dentro de um estúdio de TV, como vários programas de luta livre clássicos, incluindo a WCW, que foi um bom tempo assim. Além disso, você sabe que eles não têm música de abertura nos programas semanais, os lutadores já não têm aquele tema deles nos programas semanais, somente nos pay-per-views. Outra diferença importante é até como entra. É um programa. Então, assim, o cara entra, tem a cortina, ele sai pela cortina e entra ali. Não existe aquela famosa câmera fixa, né? Que você vê, por exemplo, na WWE, você tem aquela câmera... aquela parada, né? Uhum. Aquela câmera estática que fica ali, que você tem as outras, mas você tem aquela câmera fixa ali. Não,
São aquelas várias câmeras antigas ali travadas. Não fica só em uma, né? São várias câmeras travadas, uma ou outra. É um ambiente de luta livre ali dos seus anos 70, de 1970, 1980, que é bem, bem peculiar de como era a NWA há muitos anos. Me chamou muita atenção, sabe, Leandro? Porque eu não sou especialista na história da NWA, mas já vi muita coisa, já acompanhei muita coisa. E quando soube que eles trariam um programa semanal, gratuito, no YouTube, para quem quiser ver, no mundo inteiro, sem restrição, opa, como é que é isso? Porque normalmente, né, quando a gente vê alguém falando de um programa de luta livre gratuito, normalmente é uma coisa muito obscura, assim, ou é alguma coisa cortada que a pessoa diz, se você quer mais, você tem lá o seu programa premium, né? O famoso freemium, né? Que a gente vê na internet. E não foi isso que a gente viu. A gente viu, sei lá, 1 hora de programa, por aí, com lutas, com promos, com segmentos, né? Até com com intervalo comercial nos moldes antigos, que as pessoas que patrocinaram aceitaram a brincadeira. E realmente aquilo te atrair. Você não ficar atraído pelo efeito, porque o cara tem uma edição maravilhosa, porque o cara tem um efeito especial magnífico, porque o cara tem pirotecnia, não. Porque o cara me conta uma história que me atrai, que me faz chegar ao final do programa e perguntar, caraca, o que vai acontecer semana que vem? E aí você vai se atraindo, você vai se atraindo, você vai se atraindo, e quando você vê, você já está assistindo uma semana atrás da outra. Então, eu acredito que mesmo com um pacote antigo, é um programa, de certo modo, inovador. Por esses e por outros motivos. Mas esses são os principais que me vêm à mente agora. E aí, se a gente puder, tipo... É porque o tema é se vale a pena, né, assistir. E a gente seria legal a gente passar por algumas coisas que são, como eu posso dizer, pontos positivos, né, a favor da NWA. A gente pode falar de algumas coisas negativas também, é claro. Mas a principal que eu posso dizer, que é o que você disse, que é saber usar bem esse estilo retrô. E não deixar isso ser uma limitação, né? Mas ser um charme, porque realmente o que eu sinto no Power é ele tem um charme especial que nenhum outro programa hoje tem. Sim, verdade, verdade. É um estilo que talvez possa trazer à mente das pessoas um pouco de como se originou essa luta livre televisiva, porque os primeiros programas de luta livre televisivos nos Estados Unidos, todos não, mas vamos botar assim, grande maioria, tinha esse molde de estúdio, né? Alguns, né, como a própria NWA, a gente não vai entrar na história, mas as promoções regionais, muitas delas eram em estúdios televisivos. Então, hoje eles gravam, se não me engano, Georgia, lá em Atlanta. E aí eles usam um estúdio antigo, relembrando como era a NWA ali da região da Georgia. Então, é bem, bem interessante esse clima, a câmera, o modo como eles usam, o modo como eles usam corte, porque hoje, né, a gente, até um tempo atrás, alguém viu uma luta na WWE e falou que só um segmento de, sei lá, 30 segundos teve 16 cortes. 13 cortes assim, câmera, 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 câmera. E aí ele acabou tendo essa questão. Então é bem
é bem interessante mesmo o que você falou. Esse clima retrô, né, é uma cerejinha ali nesse bolo. Com certeza. E isso chama atenção porque o retrô tá em alta, né? Mas eles souberam usar, isso é importante. Uma outra Sim. coisa que eu também acho bem legal é o valor que eles têm pela tradição, né? E Uhum. eu acho que a principal cara da empresa hoje, que é o Nick Aldis, ele seria o nome mais expressivo, né? Aí eu já vou. Aí eu já vou dar uma discordada, porque. Não, porque assim, existem nomes e nomes. É claro que eu acho que um dos mais televisivos é o Nick Aldis, né? Aham, Mas você tem Rock and Roll Express, sim. você tem Coach Cabana, que também está na IW, mas está lá na Aham, NWA. Você tem. Que mais? Você tem a própria representante brasileira, a May Valentine, que acaba atraindo um mercado que normalmente não olharia muito, falar assim, pô, tem uma brasileira lá, caramba. verdade. E teve, até um tempo atrás, teve o Rick Starks, que é agora que estreou na AEW, né? Você tem a Siena, que é a Alice in Kay, né? Você tem a Marty Bell, você tem Melina, você tem Thunder Rosa, você tem alguns nomes aí e alguns nomes que estão vindo, né? Que estão chegando. Sim. Será Então, que a gente vai ver, por exemplo, algum ex-WWE? Porque o Kurt Hawkins e o. Esqueci o nome dele, o Zack Zack Ryder. Ryder, né? Eles pelo menos naquele jogo Retromania, que é o jogo que tem a arena da NWA, que tem lutadores da NWA, eles Uhum, estão no jogo. Será que por sim. acaso eles possam aparecer por lá, né? Olha, eu não descartaria, não descartaria essa possibilidade, né? Porque a NWA ela é um campo bem interessante para pessoas do calibre deles. Poderem Aham. até desenvolver, por exemplo, o Hawkins e o Ryder são performers aí, são lutadores que tem muito forte essa questão da performance em si, não dependendo tanto do efeito, né, da edição em si. Aham. São caras que têm carisma, são caras que têm um jogo de cintura ali e tal. Então eu acho que eles seriam muito bons ali. Ah, outros nomes que a gente tem também, você tem Eli Drake, você tem James Storm. Ia citar agora eles, porque eu acho que eles dois, o Zack Ryder e o Kurt Hawkins, como uma dupla, eu acho que eles talvez tivessem. É porque o James Storm e o Eli Drake sozinhos, eles têm muita força, né? Sim, Como sim. dupla, eu não senti muita firmeza. Não sei. Agora, eu É, acho que o Kurt Hawkins e o Zack Ryder juntos, eles seriam uma dupla face, tipo assim, melhor do que eles dois. Se bem que lá não funciona tão bem essa questão do face e do Rio, né? Eles não dividem tanto, né? pois é. E aí eu acho que é um ponto muito interessante também que você levantou, Leandro. Por exemplo, o Eli Drake e o James Storm são muito bons solo, né? Mas Uhum. são dois que também se especializaram em duplas. Mais o Storm que o Drake, ok, mas os dois se especializaram. E eles surgiram como dupla no momento em que a NWA ela estava querendo configurar, digamos, as divisões dela. E não estava querendo ficar dependente só por exemplo, o Rock and Roll Express, que é um Uhum. baita nome, é um Hall of Famer da WWE, é um Hall of Famer da história da luta livre, né? A dupla, mas não, né? A gente não tem que ter mais gente para renovar. E o próprio Eli Drake e James Storm são grandes nomes que ali dentro da divisão de duplas deles já vai trazendo outros. Por exemplo, o Aldis tem
uma stable, né? Que é a Strictly Business, que é ele, a Camille, o Tom Latimer e o Royce Isaacs. O Tom Latimer e o Royce Isaacs, eles fazem uma dupla. Mas eles ali estavam precisando de alguém para poder serem puxados, digamos assim, serem empurrados. Eles sozinhos, eles não têm muita força, é verdade. Pois é, e aí essa força é construída com o quê? Com histórias, com rivalidades. Isso vai dando legado a essas pessoas. Então, por exemplo, Eli Drake e James Storm entraram ali exatamente nesse espacinho, né? E tem feito um bom papel. Até me surpreendeu, porque no começo parecia que não ia, mas foi. E tá indo e tá cumprindo o papel deles, que eu acho que é muito importante, porque às vezes eles querem ver, tipo assim, a melhor dupla da história. Talvez eles nem sejam a melhor dupla da história, nem acho. Mas eles estão cumprindo muito bem o papel deles ali. Né? Isso é verdade. E nem parece que são dois caras de 60 anos, porque a presença deles no ringue eu acho incrível, cara. Você vê como que eu tava vendo a luta foi uma luta de 3 contra 3, que se o time do Morton vencesse, ele ia ganhar um título, né? Uma chance de enfrentar o Nick Aldis pelo título. Então, naquela luta, você vê o Gibson lutando, os caras dão muito movimento, que ele joga para o lado, joga para o outro, joga para o lado, para o outro. E ele, você vê que ele sabe administrar muito bem, sem se cansar tanto. Ele faz coisas mais simples. Mas, tipo assim, ele faz o Sunset Flip. Na EW até apareceu o Rick Morton fazendo Canadian Destroyer, né? Eu acho desnecessário. Embora eu tenha gritado e ficado feliz, eu acho que nem precisa dessas coisas, né? Vamos preservar. Pois é, já não precisa mais, né? Não tem mais idade para ficar dando pirueta alucinada, enfiando a cabeça do outro, entendeu? Mas ok, foi bonito, verdade. É igual já vi comentando, por exemplo, de trazer Ric Flair para lutar lá. Não tem nem condição, é impossível. Mas não sei, ele não conseguiria. Eu acho que ele mal hoje está ficando em pé, né? Hoje não tem como. Eu acho que assim, o Flair poderia aparecer, sim, lutando. Difícil. A não ser que ele seja um velho teimoso, e aí ele, tipo, eu quero lutar, mesmo nessa idade. E aí ele vai e lute, né? Mas fora isso, cara, eu não vejo mais o Ric Flair. Assim, numa luta padrão de 10, 15 minutos, em média, vamos botar assim, acho difícil. Mas seria um bom homem ali pra ser um valet. Só de aparecer. Tá ali junto com alguém, tá sendo manager e por aí vai. Ou se ele pega um cara, sei lá, algum lutador e investe nele, só aparece do lado, só nisso a audiência do Power acho que triplica, porque ele atrai muita gente que não demonstra interesse pelo Power, né? E o que eu tava falando do Nick Aldis, né? Cara, eu gosto muito do Aldis, assim, eu não conhecia muito, eu sei que ele lutou no Impact, né? Acho que era Gunner, não era isso o nome dele? Não. Ele era o Magnus. Isso, Magnus. Gunner eu acho que fazia dupla com ele ou eu tô confundindo? Não. O Gunner era o Tom Latimer. Ah, é? Sério? Exatamente. Nossa, minha cabeça tá tudo misturado. Tranquilo. É porque confunde, né? Não, e ele tinha ele nunca teve tanta expressão, né? Até porque acho que ele passou pela Ring of Honor, se não me engano, né? Também. Mas eu acho que na NWA ele se encontrou mais como alguém grande. Eu acredito que ele carrega bem a equipe. Por isso que eu acredito que ele é um grande nome, né? Porque sem ele, eu não sei se teria algum outro campeão ali para carregar o cinturão e dar tanto valor para o cinturão como ele dá. Eu acho que assim, o Nick Aldis é um cara que eu acho ele muito subestimado. Ele é um cara que ele sabe contar a história. Ele é um cara que sabe levar o personagem dele, né? Aquela coisa britânica que muitas vezes a gente... então a gente fica um pouco até triste de ver ele sendo colocado de lado.
Lembrando, assim, por exemplo, o Nick Aldis, ele foi campeão peso pesado da TNA, né? Ele foi Heavyweight Champion da TNA uma vez, ali aquela coisa dos Carter saindo, e a gente tem que lembrar que nossa, tem muita gente da TNA, né? Verdade, mas por quê? Lembrando que, repito, que o Billy Corgan foi dono ali, acionista majoritário, eu não sei exatamente o que ele era, mas ele tinha um cargo de destaque dentro da TNA. Ele foi general manager, foi diretor, foi um monte de coisa ali dentro. Então ele fez essa relação com todo mundo. E ele ainda tinha essa relação com a NWA, porque a NWA teve também alguns anos de relacionamento com a TNA nos anos de baixa da NWA. Então, assim, o Aldis é mais um cara que viu o talento e falou assim, não, vem pra cá, você não pode ficar aí rodando, não. Você tem que ser mostrado, e não é à toa, ele já foi campeão de dupla já na NOAH, o cara foi campeão de várias coisas, foi campeão de duplas na TNA, né? Ele tinha lá a tag team britânica, né? Que era o Magnus e o Doug Williams. Isso, eu lembro. Isso eu lembro. British Invasion. Acho que era a melhor época de duplas da TNA essa época. Nossa, foi uma época muito, muito boa mesmo, de verdade. E então, ele é um cara que sabe contar história. Eu acho que, por exemplo, hoje na NWA, caras que só se garantem porque são técnicos e não sabem contar história, não terão muita vez, entendeu? Caras que só assim, o cara sabe lutar muito bem, mas o cara não conta muito bem a história. Vou dar um exemplo, as pessoas podem até me crucificar. Will Ospreay, ou o próprio Ricochet, que está infelizmente sendo jogado às traças, ele está cumprindo esse papel igualzinho do Ospreay. São caras muito técnicos, muito bons tecnicamente, pulam, vão, saltam, pá. Mas o contar a história ainda deixa a desejar. Você quer ver a luta por causa da técnica do cara. Saiu um pouco da técnica, você já fica, entendeu? Cheio de dedos, assim, né? Então, a NWA, ela precisa de caras como o Aldis como o Storm como o Drake como a Rock and Roll Express como a Thunder Rosa pessoas que sabem contar histórias e sabem contar bem histórias. Então, isso faz a diferença. E o Aldis é um cara que não só tem técnica pro estilo dele, mas sabe contar a história bem. E você citou a Thunder Rosa, cara, assim que eu vi a primeira vez a aparição dela, né, com aqueles tambores, bem assim, criando aquele ambiente, já fiquei, tipo assim, encantado com ela, mas parece que a NWA só joga contra o potencial dela. Por que eu penso isso? Porque, primeiro, foi a entrada da Melina. A Melina chegou, é uma lutadora conhecida e tal, acrescenta muito para a NWA, mas acabou que ela tirou não posso dizer, uma vaga de liderança que a Thunder Rosa tinha. Que eu acho que ela tinha poder para poder encabeçar a divisão feminina e entrar numa rivalidade direta com a Alison Keys, não é isso? Uhum. Alison Keys, se eu não me engano, o nome da campeã. É Alison Kay. Isso. E elas, eu acredito que poderia ter uma rivalidade bem legal. E a Melina acabou que, acho que misturou um pouco, não sei dizer porque porque eu tava criando muita expectativa nela, ou se realmente ela acabou, tipo, diminuída nesse meio tempo. E aí eu vejo as mudanças de roupa dela, tipo assim, parece que tira toda a seriedade que o personagem dela tinha. Não sei, mas eu considero ela um dos principais pontos positivos da NWA. Então, Thunder Rosa é um daqueles achados
É que as empresas principais, né, dos Estados Unidos ficam buscando em muitos casos, mas no caso da NWA foi o, né, a Thunder Rosa, ela teve passagens na Stardom, no Ring of Honor, Women's of Wrestling, talvez são as que eu esteja lembrando, talvez tenha mais algumas que eu me esqueça. Se eu não me engano, eu posso estar errado. Eu acho que ela também participou do Lucha Underground, mas eu não faço ideia do papel dela. Mas E alguém que falou que ela agora, participou, eu não sei. Então não tem como não tô lembrando confirmar. se ela participou, não. Porque eu não assisti também as últimas temporadas do Lucha Underground. Mas, não, participou sim, acabei de confirmar. Ela É, participou com o nome. Deixa eu encontrar o nome dela aqui. Tô vendo pelo Cage Match para confirmar. não, vê aí. Então, assim, Porque. ela é um talento. Ela é lutadora de MMA agora, ela se especializou em jiu-jitsu brasileiro até. Uhum. E ela já teve aqui no Brasil treinando jiu-jitsu com uma galera, até aqui no Rio de Janeiro mesmo. Então é uma lutadora muito proeminente. Eu acho que talvez aí eu vou voltar a esse ponto, porque é um dos maiores diferenciais na NWA. Talvez a Melina não esteja sendo uma boa contadora de histórias. Não esteja sendo uma boa. Ela tem nome, a Melina, com certeza. Isso a gente não Uhum. precisa nem falar, né? Mas talvez é a questão de toda empresa. É uma tentativa e erro. Tem história, tem rivalidade que vai dar certo. Tem história e rivalidade que não vai dar. Talvez, pelo olhar que você colocou, eu não tinha pensado ainda nisso, a história da da Thunder da, Rosa? da Thunder Rosa com a Melina, perdão, não tem encaixado como eles acham, até porque tem muita gente nesse embolo. Você tem Marty Bell, você tinha até um tempo atrás, você tinha a Tasha Steelz, aí agora a Tasha Steelz saiu, foi pro Impact, aí entrou a Camille, é, tem outras pessoas vindo aí nesse meio, a própria May Valentine, que eu creio que daqui a pouco, do jeito que ela está treinando, entrando nesse universo, não duvido que o pessoal dê chances a ela, porque sabem do público, então que está vendo, e então é falta de um encaixe nessa história toda aí. Mas eu acho que vale muito muito a atenção e vale melhorar. Eu acho que é isso. Porque também quando a história da Thunder Rosa com a Melina estava começando a encaixar, aí entrou a pandemia e interrompeu as gravações. Então É. não teve nem muito como dizer assim, não, mas tem uma chance de escape aqui ou lá. Não teve, entendeu? Até agora, realmente não encaixou como deveria. Mas eu vejo potencial. E a Thunder Rosa é boa no que faz. Repito, ela sabe contar uma história, ela tem o potencial de desenvolver, talvez, esse contar a história no padrão televisivo, que é diferente. É muito diferente você contar uma história no house show e contar uma história numa TV, por exemplo. Aham, com Então, certeza. acho que vale, vale esse voto de confiança, porque a Thunder Rosa realmente é um baita potencial ali, né, dentro. E a May Valentine, né, a Maíra, o nome dela nem pronuncia Maíra, é Mayra, não é isso? Mayra Dias Gomes. Isso, ela vai ser entrevistada pelo João Aranha, que hoje é o maior entrevistador de pro wrestlers desse Brasil. Já entrevistou, vamos dar uma pausa aqui só para falar disso. Você já entrevistou aí o César Bononi, foi o primeiro a entrevistar, que depois que ele saiu, foi isso? Verdade, verdade. Primeiro Assim, entrevistado depois que ele saiu da pouco, WWE. sei lá, foram 2, 3 semanas depois, aí É. ele conversou com.
E foi uma entrevista que eu assisti, que está muito boa. E todas essas entrevistas que o João Aranha tem feito estão disponíveis no Instagram, né, da Westomaníacos, e eu acho que também no podcast, né? Verdade. Todas as entrevistas, todas as conversas que a gente tem, elas estão disponibilizadas nos nossos podcasts. Hoje o WrestleManiacos voltou, né? Já era um projeto para voltar no ano de 2020, mas o processo da pandemia acelerou essa volta. E hoje nós temos 3 podcasts assim, né, gravados. São o Mesa Quadrada, que é o semanal. Nós temos o Terceira Corda, que são de assuntos mais urgentes, né? E nós temos o Holofote, que são essas conversas, que são muito boas. A gente trabalhou e trabalha muito, não em ficar só falando, qual o seu golpe favorito? O que você gosta de fazer no ringue? Que é legal até, mas, entendeu? Mas é um lugar comum. A gente tem tentado trocar uma ideia de luta livre, quanto a luta livre influencia a vida dessas pessoas. Não só lutadores e lutadoras, mas pessoas que trabalharam no meio da TV. Né? Alguns dias atrás, né? Eu sei que podcast é atemporal, mas alguns dias atrás, contando da data dessa publicação, a gente conversou com o Luiz Felipe Prota, que hoje é narrador do Combate, narra o UFC, mas durante anos trabalhou com a WWE no esporte interativo. E ele treina em lembranças maravilhosas. Então, as nossas conversas têm entrado muito nisso. E graças a Deus tem dado muito certo, sabe, Leandro? Então, a gente tem entrado num lado que normalmente não se entra, mas tem dado bom resultado. Com certeza. E a próxima entrevista já é a próxima com a May Valentine, a Maria Dias Golpe? Não. Então, na próxima semana nós vamos conversar podcast é temporal, né, cara? Então eu peço perdão a vocês, né? Se você tá aí já ouvindo esse podcast 10 anos depois, mas da data de hoje, a próxima conversa que a gente vai ter, nós retornaremos a conversar com o César Bononi, né? Que a gente tem algumas coisas a conversar e muita gente tem conversado com a gente nas redes sociais do WrestleManiacos e nas nossas pessoais perguntando, e aí, Bononi apareceu na AEW, vai rolar ou não vai rolar? Né? Essa pergunta. Então a próxima conversa vai ser com ele. E na outra semana a gente vai conversar com a May Valentine, a Mayra Dias Gomes. Então, bem legal. A gente tem um planejamento também de, no futuro, conversar com promotores, diretores, donos, administradores de sites, portais que trabalham com luta livre, para a gente trocar um pouco de ideia. A gente quer conversar com todos os lados, entendeu? Isso tá dando uma boa liga. Mas a gente vai conversar assim com a May Valentine daqui a 10 dias, digamos, a partir da data da gravação desse podcast aqui. O podcast deve ir ao ar. Eu estou planejando, porque às vezes a gente perde um pouco o tempo da edição, mas então, porque a gente está assim, dia fixo, né, de postagem, e também a gente teve a postagem de 2 podcasts nessa semana. Então, pode ser que caia lá para dia 7 ou 8, ou terça ou quarta. Então, fica esses 2 dias aí. Na verdade, terça não, porque terça já tem o Game Show, né? Que por acaso vai ser com o Enzo, né? Da WrestleManiacos. Pois abemos Hall of Famer, né, cara? Exatamente, contra o Tanaka. Eles querem provar quem é realmente o verdadeiro Hall of Famer desse game. Eu falei para ele, o que eu falo para eles dois é o seguinte: eu não sei quem vai vencer, eu não sei quem vai perder. Eu quero ver trocação limpa. Entendeu? É isso. Ô, João, eu vou ter que jogar para você agora um ponto negativo do Power, porque a gente está tentando aqui, dizendo tudo de bom que tem, para o pessoal assistir. Mas nem tudo são flores. Eu quero já jogar uma coisa que eu, particularmente, acho negativo. Sim, pode falar. Que são a qualidade dos combates. Eu acredito que a parte de história é excelente, mas existe muito combate que é bem assim, como posso dizer, ele é como se eu nunca tivesse assistido esse combate
assim, ele não fica na minha memória, porque é um combate às vezes de 3 minutos, às vezes é um combate que acaba do nada, sem pé nem cabeça, e não sei, não são todos, né? Porque eu assisti, por exemplo, o Aldis contra o Rick Starks, lutando, acho que em 6 minutos e 5 segundos, e foi uma luta boa pra caramba. Mas agora tem umas lutas que eu não consigo, tipo assim, me dá uma agonia de tão... tipo assim, parece que faltou algo na construção dela, parece que faltou investimento, parece que foi feita para ser bem rapidinha e pronto. Então, mas aí é a coisa do ponto de equilíbrio. Nos primeiros programas, realmente eu concordo com você que aconteceu muito disso. Assim. Contava-se a história e a luta era um tanto curta. Né? E isso foi aos poucos, né, se desenvolvendo e achando um ponto de equilíbrio. Ainda não é o ideal. Pensando que tem cerca de 1 hora de programa, que é o tempo que eles colocam lá no YouTube. Mas, realmente, esse é um ponto que eles ainda precisam melhorar um pouco. Eles estão bem melhores do que nos primeiros. Isso eu sei. Agora, não acharam ainda aquele ponto. Mas também, gente, vamos ser sinceros. As pessoas, elas ligam a TV e assistem 3 horas de Raw, que tem às vezes 10 minutos de luta. Verdade. Então, ou às vezes a própria AEW, que eu acho que é o desequilíbrio inverso. É luta, 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 e às vezes a promo, opa, passou? Acabou? Sabe? Não conta tanto quanto deveria. E aí fica um foco. Mas acho que é o foco de cada empresa, entendeu? A gente vai ver e espero dias melhores, mas é realmente um ponto que a NWA precisa melhorar. E até tem muita coisa boa de construção, né? E, tipo assim, de segmento eles são excelentes. Aquele momento que tá o Tim Storm no ringue, tava naquela questão, sei lá, que a Camille realmente vai sair do lado do Nick Aldis. Aí ela entra para confrontar ele, empurra, do nada ela vira e dá um spear no Tim Storm. Eu confesso que eu não esperava e eu fiquei em choque naquele momento. E isso foi demais. Tipo assim, isso é o episódio como um todo, ele fechou perfeito por conta disso. Então, eles conseguem construir bem isso. Mas eu sinto que realmente falta uma coisinha ou outra para tipo assim, entrar de vez como um show realmente sólido, ele fechado em todos os pontos possíveis, né? E eu não sei se tem algum outro ponto negativo que vem à sua cabeça. Tem mais alguma coisa? Olha, eu acho que o ponto a melhorar, e que é um ponto muito complicado, é a própria construção do plantel. Né? Nós temos hoje a NWA, não sei se você vai falar, mas nós temos cinturão principal, o peso pesado, masculino, nós temos o cinturão feminino, o cinturão de duplas e o cinturão televisivo. E olha só, a NWA ela tem um tempo muito, o Power, né? Ele tem um tempo muito curto de vida. E nesse tempo curto, muitos nomes que estavam aí colocados à margem foram mostrados para, né, o grande público, digamos assim. E grande público mesmo, porque a internet está aí. Eu aqui no Brasil vou ver a mesma coisa que o cara na Índia tá vendo, a mesma coisa que o cara no Japão tá vendo, ou que o cara na Inglaterra tá vendo. Então, vou dar um exemplo recente. O título, o Television Championship, que foi o título ressuscitado mais recente, estava aposentado, né? Tava parado, o título retornou. E aí eles fizeram um torneio, né? É um título que só se disputa em programas televisionados, digamos assim. E o Rick Starks ganhou. Só que pouco tempo depois dele ter ganhado, o Rick Starks
já tinha avisado que o contrato dele ia acabar, que ele tinha assinado com a AEW. E aí, nesse meio tempo, o Rick Starks perdeu para o Zick Dice. E aí, ele foi para a AEW. Estreou, da data que a gente está gravando, 3 dias atrás. Só que o Zick Dice anunciou há algumas semanas atrás que rescindiu o contrato com a NWA, porque tem outra promoção, acho que era o Ring of Honor, que é ele agora. Caraca, eu não sabia dessa. Tem uma coisa assim. Então, é porque ainda nem foi pra TV, já tinha coisa gravada, e isso aqui, e não deu tempo, entendeu? Então, o Zick Dice saiu da NWA e o título tá oficialmente vago. O título televisivo, tá, gente? Então, esse é um ponto que a administração da NWA, o Corgan, o pessoal lá da Lightning, né, que se não me engano hoje tá com eles hoje, a Lightning One, eles têm que ver muito bem isso, porque tem dinheiro de patrocínio, né? Eles botam lá nos comerciais. Os pay-per-views são realmente pay-per-views, estão todos lá na Faz TV, você paga em dólar e vê. Mas, porém, todavia, contudo, isso não é motivo para você não ter uma segurança de plantel. Ou trabalhar fazendo essa mescla de pessoas experientes que querem ajudar numa empresa tão clássica como a NWA mesclado com pessoas que estão aí querendo colocar seu nome, pessoas com talento, pessoas que, repito, sabem contar histórias, pessoas que têm habilidade também dentro do ringue, para poder ter essa fórmula interessante. Eu acho que é um ponto negativo que eles precisam observar e com uma certa urgência, porque daqui a pouco, do jeito que eles estão sendo vistos e o programa já caiu no gosto de um público bom, essa rotatividade pode prejudicar eles bastante. E eu lembrei outro ponto negativo, que é o Aaron Stevens, é esse o nome dele? Sim. Que é o antigo Damian Seldon, né, na WWE. Verdade. Então, ele é engraçado, mas não tanto. Eu não sei se você acha ele tão engraçado, mas ele é engraçado. Eu acho que é engraçado sim, mas eu acho que não. Às vezes, eu acho que passa um pouquinho do ponto do humor, eu acho. É porque é aquela coisa, é o tipo de humor que a gente vai achar sem graça, mas que estadunidense adora. Isso ele falou tudo, é verdade. Entendeu? É o cara que vê, por exemplo, Monty Python e acha aquilo extremamente sem graça. E tem gente que ri. E o cara que ama Monty Python, por exemplo, o cara vai olhar o Zorra Total e vai achar uma porcaria. Mas o cara que não gostou vai adorar, vai rir, vai rolar no chão. Entendeu? Então, eu acho que é o estilo de humor. Eu pessoalmente, também compartilho contigo a opinião. Acho que há as pessoas, há humor que a gente gosta mais e há humor que a gente gosta menos. Mas é o risco do humor, né? Mas ele lá com o mestre dele lá, o Question Mark, tá engraçado. Né? Eu gosto muito do Question Mark, cara. Como que pode um personagem tão simples, cara? O nome dele seria o quê? Ponto de interrogação, é isso? Question Mark é o ponto de interrogação. Ele é o cara mascarado que, na verdade, ele é um produtor da NWA, que já foi lutador da NWA durante um bom tempo. O Josephus, se não me engano, o Josephus já foi campeão peso pesado da NWA, ele já disputou, né, alguns anos atrás, e ele hoje é produtor. E aí ele não quis entrar como ele. Ele quis colocar esse personagem. Cara, tá dando muito certo, né? O mestre do karatê mongoviano. e aí ele lá com o Aaron Stevens lá pagando de aluno do karatê, mas que ele se acha mais brabo do que o outro. Dá uma química interessante. Mas é a questão do humor. Tem coisa que realmente a gente olha e tipo, tá.
Mas tem coisa que a gente acha engraçada, então não dá nem pra dizer que esse é um. Pra mim, né? Não dá nem pra dizer que pra mim é um ponto negativo, mas é um ponto simplesmente de opinião das pessoas, entendeu? Uhum. E já quero saber sua opinião sobre uma coisa. Considerando que o time Storm nunca mais vai poder lutar pelo título mundial, né? Quem você acha que tem capacidade de tirar o cinturão do Nick Aldis? Caraca, agora você pegou uma pergunta de. Essa eu não sei responder, já te adianto. A gente teria que olhar um pouco como que isso vai andar, porque deixa eu até pensar, cara. O Martin, a rivalidade dele com o Martin Scurll já acabou? Eu ainda não acompanhei o final. Não acabou, então. O Mari School chegou. Talvez o Mari seja o cara para poder tirar o título. Mas aí é complicado, porque aí a gente vai administrativamente. Diante de tudo que a gente está passando com o Speaking Out, Aham, exatamente. a gente ganha todas as promoções, ainda mais a NWA, que tem essa coisa que eu falei da rotatividade, que é um prejudicial. Eu não consigo dizer hoje assim, não, o Mario Screw vai ser o cara que vai tirar o título do Nick Aldis. Pode Ainda mais que o ser? nome dele também foi citado, né, no Speaking Out, então pode ser Foi. que, mesmo que não seja. Se bem que ele não negou, né, a acusação, ele fez o comentário público, mas ele não chegou a negar. Ele disse que. Eu acho que não lembro muito bem o que ele falou, Paulo. Não vou nem comentar porque eu posso acabar me precipitando. Mas eu acredito que eles não vão acabar correndo o risco de dar um título para alguém que possa estar envolvido numa grande polêmica. Uhum. E eu acho que ele realmente já não perderia o título com o Nick Aldis. E eu acho que o Nick Aldis deve ficar em mais 1 ou 2 anos com esse cinturão, se bobear. Não, um ano eu acho que não. Porque eu acho que assim, o Aldis, ele tá ali meio que flertando com a Ring of Honor. Então eu acho que talvez ele perca aí o, o título dele daqui a mais alguns meses para poder se aventurar um pouco mais na Ring of Honor, menos na NWA. Eu não acho que ele vai sair, mas acho que se aventurar ele vai, entendeu? Eu acho que só falta realmente tipo assim, alguém que tenha uma personalidade que possa realmente tirar isso dele. Ou eu achei que pudesse até fazer isso com o Rick Starks lá no começo, porque ele estava crescendo rápido. Pensei, será que vão investir nele, fazer ele chegar lá em cima, tipo assim, com muito sofrimento, tipo mais ou menos como foi com o Kofi, né? E conseguir conquistar o título, embora o Kofi tenha sido realmente alguém que encontrou valor, e o Rick Stark seria alguém que surgiu do nada e cresceu e alcançou o topo da empresa, né, do zero. Então, eu não sei se teria uma outra pessoa hoje. Só talvez uma traição dentro da equipe dele, não sei dizer. Eu acho que agora, assim, fazer esse prognóstico diante dessas situações é um pouco. Seria um chutômetro, assim, pra gente. É difícil, é difícil. Mas tem uma, por exemplo, a NWA tem feito alguns intercâmbios com o pessoal do Ring of Honor. Então, talvez alguém, o próprio Mario School, talvez, né? Você tem outros times, outros grupos ali, mas chegar e bancar agora dentro da NWA é difícil. Por isso que eu falei que a questão da rotatividade é um ponto que precisa ser melhorado. É uma questão administrativa. Mas diante dessas questões de speaking out, cara, você não consegue mais em nenhuma empresa de luta livre do mundo exercer um prognóstico desse neste momento que estamos gravando. Talvez daqui a um ano eu e você sentemos e você me pergunte, o Aranha, quem você acha? Eu vou poder te responder. Porque vai ter uma construção, vai ter uma melhora. Entendo. Mas agora eu não consigo. E quem conseguir, por favor, me fala aí, me dá o número da Mega Sena também. Bora, eu acho que
é isso. Eu vou deixar só você. Não sei se tem mais algum ponto positivo ou negativo que você queira colocar ou a gente já pode finalizar. Não, eu acho que assim, os principais a gente levantou. Assim, que eu estou pensando aqui, os principais são esses. Talvez eu adicionaria uma questão que e que eu achei muito interessante, que é o público da Ah, é NWA. verdade. É verdade. Eu Ah, adoro aquele Papai Noel. então, e aí eu não falo só do público que vai até o estúdio, Ah, mas o sim. público que está vendo. O público que está no estúdio é uma atração à parte, porque é uma galera que você vê que realmente ama e tem uma interatividade com o público muito forte. E depende muito disso, né? A gente tem visto aí nesses tempos de pandemia, as empresas voltando, ou na verdade não parando de lutar e voltando com o público, aí bota o pessoal do Performance Center, no caso da WWE, aí mistura com fã, aí não sei o que, aí começa, né? Mas não tem uma interatividade tão real, entendeu? Não torna aquilo um espetáculo tão real, porque o cara do Performance Center ele trabalha ali e o chefe vai falar: meu irmão, você vai lá, você vai ficar animado, 3 horas de Raw, 2 horas de SmackDown, 2 horas de NXT Uhum. e valeu, entendeu? Agora, fora isso, o, o público fã de luta livre, o cara que tá aqui, igual eu e você vendo na tela, é outro calibre, é outro ponto que a gente está lidando. Então, vale a pena a plateia da NWA, tanto que o próprio Corgan, se não me engano, num dos comunicados que ele deu, acho que foi o primeiro que ele deu assim, na questão da pandemia, que não tinham falado nada ainda do que ia acontecer, ele falou: olha, não faz sentido agora voltar com qualquer show televisivo da NWA pelo motivo principal de que há esse ponto de que não tem gente, não tem público. É. E sem Eu ouvi público, dizer que eles consideram essencial, né? Eles não consideram fazer um evento sem público, não tem como. exatamente. Não só não consideram, como eles mesmos já disseram que estão honrando todos os compromissos, né, de salários e mais. Até então, esse é o comunicado até então, ninguém até agora reclamou tal. Então, até agora é isso. E assim, o público tem um papel importantíssimo nos shows da NWA. Não aconteceria o NWA Power sem a presença do público. E só um adendo que eu acho importante, vale a pena a gente frisar, a gente fala a questão dessa rotatividade. A NWA está fazendo um show, se não me engano. Começou tipo 2 semanas antes da pandemia, não deu nem tempo de fazer outro. Que é um show em que eles estão trazendo novos talentos. Os lutadores se inscrevem, fazem lá um teste, uma entrevista e tal, e eles vão lutar contra um lutador já existente da NWA ou lutam entre si. Nossa, que legal essa ideia, não conhecia isso. Para ver. Eu vou até pesquisar o nome aqui. Eu acho que Aham. eu não vou. Talvez eu não ache agora. Mas Mas isso está disponível no YouTube também? já está disponível no YouTube. Eu estou olhando aqui e eles têm feito esse. Acho que só teve 1 ou 2 programas. Eu estou aqui dando uma olhada. Circle Squad. Circle Squad. Então Ah, eles sim. teve, sei lá. Não. Errei, não é Circle. Circle Squad é o programa deles atrás dos bastidores. Ah, não, é o Circle Squad mesmo. É isso mesmo? É Circle Squad. Aham. Eles têm.
2 episódios aqui. 2 sim, episódios. eu joguei aqui no Google, apareceu o site deles, aí tem os episódios aqui. Isso, Tiveram que são caras que eu não tinha visto antes. Isso, são caras que mandam lá e tal, e aí, vamos botar vocês pra lutar aí, um contra o outro, e vamos ver como é que é a reação do público. E eles têm chamado influencers do universo. Eu vi que eles abriram até para votação aqui. Tem umas postagens no Twitter deles, eles perguntando se eles poderiam, se essa tal pessoa, eles marcam, né? Deveria competir por um contrato na NWA. Achei legal isso. Exatamente. Não, e esse programa eles vão continuar. Eles não vão acabar com nenhum programa. Então, assim, é um meio de renovação. Então, assim, são coisas que eles estão vendo, eles estão achando meios de melhorar. Eu tinha esquecido de lembrar isso, mas é só frisar, entendeu? Uhum. Então, Aranha, eu acho que a gente pode finalizar. É claro que vocês vão continuar acompanhando a LWA através da entrevista que o Aranha vai fazer com a May Valentine, com a brasileira. E eu queria deixar que ele diga as palavras finais para realmente te convencer de vez. Você que ainda não assistiu, possa se convencer de assistir o Power e o restante dos programas que a NWA tem disponibilizado gratuitamente no YouTube, os pay-per-views e o que for. João, é com você a responsabilidade de convencer o pessoal. Ih, rapaz, que peso, hein? Peraí, que eu vou até tomar uma água. Peraí. Então. Cara, hoje, é uma coisa que eu gosto de falar. A luta livre, esse megaverso que é a luta livre, ele é um tripé: arte, entretenimento e luta. Muitas vezes a gente fica agarrado muito em um ponto. E nós, especialmente brasileiros, nos acostumamos somente com a questão da luta. Até porque nós fomos educados, parece que na base do MMA. Então, a gente acostumou muito com a questão só luta, luta, luta. E esquece que pro wrestling, na luta livre profissional, tem a arte, tem o entretenimento, tem o poder de contar uma história, de te convencer. Ou segundo uma entrevista de um rapaz que falou quando a WWE teve no Brasil, falando que a luta livre é novela de macho. Eu só tiro de macho, porque eu acho que a novela Exatamente. Mas envolve a briga, envolve a luta, de você olhar e falar assim, caraca, eu tenho que ver semana que vem aquele programa. Como é que isso vai rolar? Como é que isso vai se desenvolver? Agora, eu creio que a NWA ela está disponibilizando material praticamente todo gratuito, tirando os pay-per-views, mas os shows semanais são gratuitos. Depois eles mesmos disponibilizam highlights do pay-per-view, alguns pontinhos assim, para você não se perder quando vê o próximo programa, caso você possa ver o pay-per-view na Faz TV. Mas eles trazem esse aspecto da arte e do entretenimento de maneira muito forte. Não só no Power, ou no Circle Squared, que é esses programas mais voltados à luta deles. Mas você tem os programas deles de por trás das cenas. Tem o Girl Power, que é um programa dedicado ao universo feminino dentro da luta livre, onde as meninas trocam ideia, as meninas conversam. Você tem o Carnland, você tem o programa lá do Cozy Oldies, que são programas de entretenimento com os lutadores e lutadoras, né? São programas de histórias. O Carnland é um universo paralelo, e é uma cidade e que tem muita coisa ali envolvida. É bem engraçado. Se você tem uma noção bacana aí, assista. Mas eu sou suspeito, mas eu vou dizer para você que talvez seja o programa de luta livre que eu mais esteja vendo nesse ano de 2020, e os outros programas da NWA. Nada contra a NWA, nada contra a AEW, nada contra a Shin Nihon Pro Wrestling, nada contra qualquer outra empresa.
mas eu vejo esse equilíbrio, né, na NWA que eu pouco tenho visto dentro da luta livre, tanto dentro quanto fora do país, e eu acho que vale a pena sim assistir NWA, vale a pena a chance, não ficar somente em um episódio, talvez naquele episódio específico você não ache, mas dá uma olhada em outros, dá uma olhada nos programas, olha aí, né? Eles nem estão me pagando para isso, cara, olha que bacana, e eu tô te recomendando, então sim, vale a pena assistir NWA Power e os programas que eles estão disponibilizando sim. Se você entrar agora no site do WrestleManiacos, você vai ver uma propaganda no canto do Power. Isso aí é o... Como é que é? Mensagem subliminar. Tô brincando, realmente o que o Aranha falou é verdade, vale a pena mesmo. Mais um programa aqui, mais um podcast, né? A gente trouxe um lado diferente para quem assiste somente WWE, e no caso desse, para quem assiste WWE ou AEW. Então, eu acredito que o podcast possa ter despertado em você que ainda não é fã a vontade de assistir o Power. Os episódios são curtos, realmente. Você pode assistir... saiu, acho que são 21 episódios do Power, por exemplo. Você pode assistir um por dia aí, ou 3 na semana, que você rapidinho vai assistir tudo durante essa pandemia. Eu acho que é isso. Aranha, palavras finais. E muito obrigado. Primeiramente, deixa eu agradecer, né? Muito obrigado por aparecer aqui no nosso podcast. Já fica aqui o convite por uma aparição também no nosso Game Show. Primeiro, Leandro, eu agradeço a você, ao Jeff, o pessoal da Powerbomb Brasil por ter me convidado. Né? É uma alegria grande estar com vocês aqui, parceiros nossos. Cara, quanto à questão do Game Show, vou dizer para você, se você começar com aquelas perguntas, eu sou péssimo nisso, cara. Fico vendo, tipo, quantos títulos somados, multiplicados, caraca, eu vou, tipo, é só chute no vácuo, entendeu? Vocês vão ver um lado que as pessoas vão se decepcionar com a minha pessoa. Então, assim, eu gosto das histórias da luta livre, dos números. Eu posso até um dia, talvez, participar, mas não contem com essa, digamos, essa competência dos números. Eu não sou o PVC da luta livre, entendeu? Não esperem isso. Mas, brincadeiras à parte, eu agradeço a vocês o convite. Lembrando a vocês que estão nos vendo, repetindo, nós temos os podcasts da casa, do WrestleManiacos, Mesa Quadrada, Terceira Corda, Holofote. Vá lá no seu agregador de podcast ou agregador musical favorito, Spotify, Deezer. Também a gente está lá, só procurar WrestleManiacos que a gente está lá. A gente está no nosso site www.wrestlemaniacos.com, melhor da luta livre nacional e internacional, 24/7 para vocês. E as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e Twitch, todos são WrestleManiacos. A minha rede social é muito sem graça, cara, porque eu falo só de vida e de lutinha, mas quem quiser, o Twitter que eu falo mais de luta livre mesmo, que é o twitter.com/Spider, é todo errado mesmo, 1984. Aí depois o Leandro bota aí pra vocês no link, porque é muito complicado. Mas é isso, gente. Leandro, brigadão, baita conversa, e a gente se vê numa próxima. Valeu, muito obrigado. E você que assistiu até aqui, muito obrigado. Se está assistindo a gente pelo YouTube, já se inscreve aí no canal, já curte, deixe seu comentário do que você achou. E se estiver assistindo, ouvindo pelo Spotify, é só você compartilhar esse link com o seu amigo e convencer ele a assistir também o Power. Valeu, até a próxima. Tchau.